A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário. Estamos aqui de volta ao princípio. A palavra fala no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1, que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nós cremos que quando voltamos ao princípio, voltamos à palavra. Nós estamos numa série de mensagens, emoções que aprisionam a alma. Estamos nesse entendimento, submetendo as nossas emoções ao governo da palavra e do Espírito Santo, para que possamos ter a vida que Deus tem para nós, para que possamos viver debaixo da direção, da orientação do governo que Deus tem para nós. E eu gostaria de abordar, nós já abordamos aqui sobre a ira, sobre o orgulho, sobre a ansiedade, né, queridos, alguns assuntos extremamente relevantes e que nos aprisionam e nos roubam da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar aqui sobre a culpa, o sentimento de culpa. E eu gostaria de ler primeiramente um texto com você no Salmo de número 32, do verso 1 ao 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não te chegarão. Existe um momento que ele diz assim, ali no verso de número 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido de todos os dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. E aí ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Queridos, aqui o salmista, ele está manifestando nesse texto algo que todos nós passamos ou em algum momento sentimos, esse sentimento, essa emoção autocondenatória e autopunitiva que nos proporciona grande sofrimento e paralisias, chamado culpa. A culpa é isso, queridos, é uma emoção autocondenatória, é uma emoção autopunitiva que nos causa um sofrimento contínuo, que nós não conseguimos avançar, não conseguimos caminhar, não conseguimos vivenciar aquilo que Deus tem para nós, porque a culpa, ela nos paralisa. A culpa nos paralisa, a culpa nos faz sentir menos dignos, indignos de qualquer coisa, inclusive do arrependimento. A culpa, ela nos rouba da graça de Deus, porque a culpa nos faz nos sentir que nós nunca poderemos ter uma condição melhor. A culpa, ela nos leva a acreditar que nós não podemos sair daquela situação, que nós vamos viver sempre daquela forma, sempre daquela maneira. A culpa é isso, a culpa, ela nos rouba dessa forma, ela nos engana dessa forma, e ela acaba gerando ela acaba se conectando a outras emoções, a ansiedade, as frustrações, a estresse, porque a culpa, ela é autocondenatória, ela é autolimitadora, e é sobre esse tipo de emoção que nós precisamos apresentar a Deus e pedir que o Senhor, Ele possa nos governar e nos libertar desse tipo de emoção extremamente nociva à nossa vida. Amém, queridos? É interessante que o Senhor diz aqui, essa culpa, o que ela pode nos gerar, né? E nós vemos aqui que o salmista, ele fala, olha, depois que eu te confessei o meu pecado,
Então, depois que nós confessamos, é interessante o que C.S. Lewis ele fala sobre a culpa. Algo muito interessante que ele diz, ele fala que é um sentimento autodestruidor. É um sentimento autodestruidor. Nós vamos ver aqui, queridos, que a culpa ela pode se manifestar na realidade, essa emoção, esse sentimento de autocondenação, autopunição, ele pode se manifestar de 3 formas, basicamente, né? Então, uma autocondenação que seja resultante, de uma violação de coisas que nós mesmos acreditamos, ou seja, nós não conseguimos nos perdoar porque nós violamos as nossas próprias crenças, os nossos próprios valores. Então isso pode acontecer nesse momento, tá certo? Quando nós violamos também quando violamos a sociedade de alguma forma, a pressão social, e aí aquela censura social que acaba nos causando porque houve alguma violação ou porque eu decidi me comportar de uma maneira diferente e eu acabo cedendo a uma censura das pessoas. E isso pode me causar uma culpa. E muitas vezes essa culpa ela pode nos tornar censuradores de outras pessoas para tentar minimizar a culpa que nós sentimos de nós mesmos e das circunstâncias, né? E no outro aspecto, numa outra ótica, quando nós violamos as leis de Deus, quando nós violamos a nossa fé, nós também, quando entendemos isso, ela também pode nos gerar um sentimento autocondenatório. Só que, veja bem, a palavra de Deus, quando quando Deus se revela a nós por meio da sua palavra, mediante a ação do seu Espírito no nosso homem interior, na nossa essência, o que acontece, queridos? O desejo e a vontade de Deus é nos proporcionar arrependimento e não culpa. A culpa, ela não nos faz sair do lugar onde estamos. O arrependimento transforma o nosso interior e nos faz viver uma nova condição em Deus. Amém, queridos? Deus não quer que você permaneça com essa culpa. E a culpa, ela pode nos fazer até mesmo fugir dela mesmo. As nossas emoções criam mecanismos de defesa que nos fazem tentar fugir, fantasiando uma realidade que não existe, ou negando a dor que ela está ali latente, patente, às vezes diante dos olhos de todos, mas nós não queremos aceitar aquela situação. Então, a vontade de Deus, eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, quero ler com você, no verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não fostes prejudicados em coisa alguma. Então, o que o Senhor espera de mim, de você, queridos, o que Deus espera de mim, de você, é que nós possamos, que essa tristeza, esse sentimento de vergonha, ele possa ser conduzido e canalizado para o arrependimento que traz uma mudança na nossa mente. E a mudança na nossa mente, ela transfere aos nossos comportamentos uma nova ótica. Amém, amados? Então, livre-se da culpa em nome de Jesus. Não permita que a culpa ela venha a destruir você e a impedir os planos de Deus na sua vida. 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 9, ele fala sobre isso. E no verso de número 10 de 2 Coríntios, ele diz ainda: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que esse sentimento de culpa, essa tristeza que talvez esteja acometendo o seu coração por causa de algo que você cometeu, e um erro que você fez, e que você se sinta imperdoável, primeira coisa, você precisa se perdoar.
Às vezes perdoamos a todos, mas não conseguimos nos perdoar de algo que nós erramos. Erramos com Deus, ou erramos com a sociedade, ou erramos no trabalho, ou erramos na família, erramos em algum dos ambientes que o Senhor nos estabeleceu. Ou erramos conosco mesmo. Então aquele sentimento de violação de coisas que nós acreditamos. Que esse sentimento, que essa tristeza, porque a palavra fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então que haja arrependimento e não culpa. E é diferente também do remorso, porque o remorso, é interessante, eu quero abordar aqui com você rapidamente, o remorso é uma dor psicológica que se encoraja na fantasia de uma autojustificação. Judas Iscariotes, depois de trair Jesus, tomado por esta emoção, foi se suicidar. Né? O remorso trabalha em favor da fixação de neuroses traumáticas, não libertando o indivíduo para a vida, mas prendendo a 2 pensamentos cíclicos e irrespondíveis. Aquele pensamento, e se fosse assim? E se eu tivesse feito de uma maneira diferente? E se? E outra forma que, como é que eu pude? Como eu pude? Então o remorso é diferente do arrependimento. E Deus quer que o arrependimento aconteça. Não existe avivamento sem arrependimento. Porque o arrependimento nos traz um alinhamento com o céu e com a palavra de Deus. E por meio desse alinhamento, eu e você podemos ter o derramamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Palavra para você, uma palavra de vida para o seu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Livre-se da culpa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.